Oi! Hoje é a terceira parte da leitura comentada de Quincas Borba, de Machado de Assis. Aqui no nosso projeto em 2018, de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. E vejam só o que Machado de Assis fez com a gente, nós, pobres leitores. Praticamente ele enganou a gente, sem sombra de dúvidas, dá para afirmar isso com esse terceiro lote de capítulos, que aliás vai do 93 até o 144. Aqui a gente pode dizer que com certeza ele praticamente desdisse tudo o que ele afirmou lá no segundo grupo de capítulos. E aliás, eu até comentei no vídeo passado que ele também tinha feito a mesma coisa do primeiro bloco para o segundo bloco. E aqui, mais uma vez, ele fica misturando a história, contradizendo o que ele fica afirmando através do seu narrador pra gente. Aliás, ele faz isso dessa vez de uma maneira bem sacana e é por isso que eu digo que ele aprontou pra cima da gente, com certeza. Mas eu já chego lá. Primeiro a gente vamos revisar o que aconteceu lá no segundo bloco, aliás no finalzinho dele, né? Que foi, digamos assim, o gancho para essa terceira parte. Que é justamente o Rubião ter descoberto que provavelmente Carlos Maria e Sofia tinham um relacionamento, eles eram amantes e provavelmente se encontravam lá naquela casinha da rua Harmonia. E para isso ele teve aquele indício daquele causo contado pelo cocheiro, né, que ele foi visitar o amigo Freitas, que estava doente. Aliás, eu esqueci de falar isso no vídeo passado, né? Que Freitas era um personagem que tinha sido apresentado lá no primeiro bloco de capítulos e tinha retornado neste segundo bloco. Só que eu esqueci de falar que ele era um dos personagens que tinha voltado, além do Carlos Maria. Enfim, Freitas está doente. E ele foi visitar, por isso que teve aquele caos de ele conhecer o cocheiro e ele contar aquela história de que amantes se encontravam lá na tal casa da rua Harmonia. E depois, por conta do falecimento da Dona Maria Augusta, ele acabou descobrindo que uma das costureiras que estava fazendo lá o vestido preto para a Sofia, poder se vestir para o luto, ele acabou descobrindo que uma daquelas costureiras justamente moravam lá na tal rua. Bom, foi esse o final do segundo bloco. Já no comecinho desse terceiro, aí a coisa tem mais outra evidência muito forte, porque o Rubião já estava um tempo sem frequentar a casa de novo de Cristiano, Palha e Sofia. A Sofia mandou uma carta para ele, falando que ele devia visitá-los, fazendo um convite, né? E o garoto que foi levar o recado, o próprio Rubião falou que ele esperasse um pouquinho porque ele ia responder a carta. Assim o fez. Só que depois, quando o garoto foi embora, ele acabou descobrindo que o moleque perdeu uma carta, uma outra carta, caiu ali no quintal do Rubião. E não é que era justamente uma carta de Sofia para Cristiano Palha? Pois é, mais uma prova cabal que os dois têm alguma coisa. Ou seja, Machadão fez tudo pra gente acreditar, dando duas boas evidências, né? A do cocheiro e agora a carta, que sim, Sofia e Carlos Maria tinham alguma coisa juntos. Só que não, ele enganou a gente direitinho. Aliás, quando finalmente Rubião foi à casa de Sofia, ele levou aquela carta. Ele nunca chegou a abrir e ver o conteúdo dela. Ele acusou a Sofia de estar, entre aspas, né, traindo a confiança dele. Traindo, né, porque ela está com o outro. Mas enfim, ela mesma falou, mas que carta é essa? Eu não me lembro dessa carta. E ela prontamente disse, pode abrir, não tem nada demais aí dentro deste envelope. Mas ele não quis abrir e ficou mantendo o pé que ela estava tendo um caso com o amigo. Ou melhor, né, Carlos Maria nem chega a ser exatamente um amigo do Rubião, é apenas uma daquelas pessoas que ficam frequentando a casa dele, filando lá os almoços, jantares, enfim. O importante é que depois de outro tempo, a Sofia acaba abrindo a carta e tendo a certeza de que realmente era aquilo ali. Ela até pensou, ah não, aquela carta ali deve ser alguma coisa referente à Comissão das Mulheres de Alagoas, aquela comissão que ela estava organizando para ajudar uns pobres coitados lá da região de Alagoas. E claro, ela precisava de dinheiro e as mulheres se organizavam e logicamente o dinheiro vinha dos homens. E justamente aquela carta servia para pedir a Cristiano Palha alguns trocados para a causa.
justamente isso. Ela abriu e até pensou em mostrar para ele, mas depois desistiu. Aí que entra a sacanagem do Machado de Assis, quando ele diz pra gente: pô, pessoal, isso é tudo viagem de vocês. Aí eu preciso ler essa passagem porque é engraçadíssima, com certeza. Diz lá, capítulo 104, ou, mais propriamente, capítulo em que o leitor, desorientado, não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro. E pergunta confuso: então a entrevista da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, é tudo calúnia? Calúnia do leitor e do Rubião. Não do pobre cocheiro, que não proferiu nomes, não chegou a sequer a contar uma anedota verdadeira. É o que terias visto se lesses com pausa. Olha que sacanagem. Sim, desgraçado. Adverte bem que era inverossímil que um homem, indo a uma aventura daquelas, fizesse parar o Tilbury diante da casa pactuada. Seria pôr uma testemunha ao crime. Há entre o céu e a terra muito mais ruas do que sonha tua filosofia. Ruas transversais onde o Tilbury podia ficar esperando. Olha só que sacanagem do Machadão. Ele zoou com a gente, com certeza. E mudou completamente, mais uma vez, a história. Não, os dois não tinham nada a ver. Sofia não estava se relacionando com Carlos Maria. E ponto. É tudo invenção nossa e do Rubião. Eu acho que nunca o Machado conseguiu, nas outras histórias dele, nos outros livros, colocar exatamente o personagem principal, o protagonista, ficar na cabeça de quem está lendo. Talvez, quem sabe, só no próximo grande livro dele, Dom Casmurro, mas aqui com certeza ele enganou a gente direitinho. Agora, uma outra coisa interessante também a se dizer desse terceiro lote de capítulos é que o próprio narrador também está mudando um pouco. Se a gente pegar todos os dois primeiros lotes de capítulos, a gente pode perceber uma coisa, que ele se distancia um pouco em comparação com outro livro da fase já realista do Machado, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês lembram, para quem leu, né? Sempre tinha capítulos malucos. Às vezes nós tínhamos capítulos de uma linha, capítulos onde não se dizia nada. Ou seja, Machado de Assis era muito inventivo na forma de criar um novo capítulo e fugia realmente dos padrões. Já que em Quincas Borba, a maioria dos capítulos tinha um formato meio tradicional. E justamente agora, nesse terceira parte de capítulos, o narrador está se questionando, ele está percebendo que ele está meio diferente. Inclusive, esse trecho que eu li do capítulo, ele está dizendo que é o capítulo 104 ou tal outra coisa, né? Como eu li. Mas ele também já tinha dito um pouquinho antes, em outro capítulo, que ele estava sentindo saudade, ele, o narrador do texto, de dar título a cada capítulo. E não apenas essa numeração, porque a numeração em si não serve para exprimir exatamente o que vai acontecer ali naquele bloco de narrativa. Ou seja, sim, o Machado está zoando com a gente até na maneira que a gente lê o texto. E por causa disso, ele aproveitou e já zoou com a nossa interpretação, que estava igual, né, à do Rubião. Mas também tem mais coisas que tornaram a história completamente diferente do que a gente tinha antes. E também relacionado ao Carlos Maria. Só que dessa vez não com Sofia, mas com Maria Benedita. Pois é, resumindo a história, porque na verdade isso é um trecho bastante longo aqui desses capítulos, a gente acaba descobrindo que Maria Benedita tem um interesse no moçoilo, no Carlos Maria. Vocês lembram aquela cena da festa onde, quando retornou o Carlos Maria à história, ele dançou muito com Sofia, valsaram bastante, durante bastante tempo, e foi ali que começou a despertar o interesse, ou ali, interesse não, né, o ciúme do Rubião ali entre os dois. E teve até aquela coisa da Maria Benedita, que estava ao lado dele, perguntar que horas eles estavam começando a dançar. E depois, quando eles pararam, ela perguntou de novo as horas para o Rubião. Então ficou muito marcada aquela cena que ela ajudou o Rubião a florescer o ciúme. Só que na verdade, quando ela estava fazendo aquilo, ela estava com ciúme, era do Carlos Maria. Pois é, já tinha ela se apaixonado por ele. E aí entrou uma nova personagem aqui na história, dois na verdade, tia e tio de Carlos Maria.
e ela veio aqui com a missão de tentar casar o sobrinho com uma moçoila lá do Rio Grande do Sul. Só que Carlos Maria é aquele bom vivan que fica só curtindo a vida, pulando de galho em galho, não lá muito interessado em realmente casar. Dito isso, a tia até acabou mudando de ideia, em vez de tentar empurrar ele lá para aquela conhecida lá do sul, e ela percebendo que Maria Benedita estava disponível ali, né? Afinal de contas ela estava agora órfã, quase pobre, podia fazer um bom casamento com ele. Então ela juntou uma coisa com a outra, ainda sem saber que ela gostava já do Carlos Maria. Depois ela descobriu e aí ficou melhor ainda. Enfim, esses pombinhos foram unidos e a história mudou completamente. De novo, né, Machado? Pois é, ele fez isso mais uma vez. Aliás, é uma característica do autor ele mudar o ritmo da história, o rumo da história, melhor dizendo, né? Você pensa que ela está indo para um lugar e de repente ela vai para outro. Literalmente, o que a gente tinha de ciúme que nasceu do Rubião a respeito do Carlos Maria para com Sofia mudou, na verdade nem existia, foi aquela pegadinha, e depois o próprio concorrente se associou com uma outra, que aliás seria a pretendente do Rubião, conforme desejo da própria Sofia e do Cristiano Palha. Mudou tudo, fazer o quê? E de mudança também podemos dizer, se bem que é uma coisa que a gente já percebia desde o começo lá do livro, que o Cristiano Palha começou a alertar o seu amigo Rubião que ele andava gastando demasiadamente. Você sempre percebe, né? Sempre quando rola algum valor aqui na história, que o Rubião sente aquela necessidade de ajudar as pessoas, ele sempre enfia a mão no bolso e tira bastante grana lá de dentro. Ele não tem dó de gastar. E o amigo começou a alertar ele: olha, a sua grande fortuna está começando a diminuir porque você está gastando demais. E a mudança aí a gente pode dizer que está acontecendo porque talvez esteja nascendo em Rubião uma certa maluquice também. Esse negócio de gastar demais, na verdade, é uma visão que ele faz de si mesmo de ser uma pessoa generosa, quando talvez ele não seja de fato. Na verdade, ele só esteja sendo um solitário que precisa de pessoas em contato com ele, e através do dinheiro que ele consegue manter alguém em volta dele. Aliás, naquela coisa de aqueles amigos que só aparecem para aquelas boquinhas, que era o caso do Freitas, que acabou morrendo agora neste terceiro bloco de capítulos, né? E o próprio Carlos Maria. E de repente a reminiscência do filósofo Quincas Borbas volta aqui à história. Um personagem que praticamente tinha sido esquecido, personagem, aliás, que dá título ao livro, mas de repente aquela coisa da filosofia voltou a aparecer levemente, quando ele começou a reunir outras pessoas interessadas nessa coisa da filosofia, embora ainda não tenha sido dito que eles estão atrás aí já exatamente do humanitismo, mas pelo jeito eu acho que vai acontecer isso lá no quarto e último bloco de capítulos, que vai ser, claro, outra mudança aqui no texto do Quincas Borba, o livro, o filósofo. Acho que o defunto finalmente vai fazer vez aqui nessa história, porque até agora, né, vamos combinar, né, um livro que se chama Quincas Borba, Quincas Borba não existe, nem na figura do cachorro, que eu pensava também que ele pudesse ser mais constante, mas não. Tanto no segundo bloco quanto nesse terceiro bloco de capítulos, ele foi citado assim brevemente como o cachorro que está ali apenas fazendo cena. Assim, também a gente precisa falar sobre Sofia. Lembrando que Sofia, ela foi creditada lá no começo do livro, naquele texto inicial, advertências do autor, né, antes de começar exatamente a história, de que era um personagem super importante aqui. Mas é um personagem que sempre oscila bastante. Aliás, personagens que oscilam bastante, principalmente os protagonistas, é uma constante também nos livros do Machado de Assis. A gente percebeu, ou a gente ficou achando que percebeu, que Sofia tinha um certo interesse em Cristiano Palha. Não, Cristiano Palha não, esse é o marido. Porque vale lembrar, né? A gente ficou com aquela sensação que dessa vez Sofia até tinha um interesse em Carlos Maria. Mas não tinha. Ou melhor, ela deu indícios que tinha, ela não disse para o marido, ela ficou pensando muito naquela história que ele contou, de que ele ficou lá do lado de fora da casa dela, na praia, olhando para a janela, achando que ela poderia surgir. Ela ficou com aquela imagem na cabeça durante muito tempo.
Ou seja, a gente tem indícios de novo que ela gostava até do Carlos Maria. Mas quando aconteceu o casamento dele com a Maria Benedita, ela não se opôs e não teve nenhuma cena de ciúme, nada. Ou seja, também era fogo de palha. Trocadilho, hein? Enfim, e também outra coisa que aconteceu aqui na história, também repentinamente, né? Rubião de novo fez um certo flerte para ela, tentou mais uma vez e se confessou na verdade mais uma vez de maneira um pouco mais leve, sem aqueles arroubos lá de ficar falando para a lua como da primeira vez, mas falou alguma coisinha para ela, reafirmou que ainda gosta dela e ela percebeu, puxa, esse cara gosta de mim mesmo, com certeza. E depois ele acabou mandando um belo de um anel, aliás, gastando mais uma bela de uma grana do que ele possuía em sua herança, mandou um belo de um anel para Sofia, ela ficou encantada por ele. E no finalzinho assim desse terceiro bloco de capítulos, há uma grande mudança da Sofia. Ela começa a ter umas atitudes meio esquisitas, se bem que tão esquisitas, mas eu não sei qual é o fundamento, eu não sei qual é a intenção do Machado de Assis com tudo aquilo. Ficou meio nebuloso, eu não sei o que dizer sobre as atitudes dela. Se ela está começando a gostar do Rubião ou não. Não sei. Ah, tá. E uma última coisa a se dizer aqui desse lote de capítulos foi daqueles personagens que pareciam que seriam importantes também aqui para a história, que era a Dona Tonica e seu pai, o Major Siqueira. Eles sumiram aqui desse lote de histórias. Na verdade, foram renegados pela Sofia e pelo Cristiano Palha. Literalmente, cortaram relações com essas duas figuras. Aquela coisa de sociedade que resolve, às vezes, rejeitar algumas pessoas, se afastar, né? E aqui ficou bem claro que os dois ficaram muito enciumados disso. Pode ser também que sejam, enfim, personagens importantes lá no quarto e derradeiro bloco de capítulos aqui de Quincas Borba. A minha aposta também é que alguma coisa vai sair disso, desses dois personagens, Major Siqueira e Dona Tonica, essa nova atitude da Sofia que também anda estranha, e Rubião que começou tanto a florescer de novo a sua paixão pela Sofia, quanto começou a ter indícios de que ele vai se aproximar daquela filosofia maluca do Quincas Borba, que foi esquecida também aqui pela história, né? Tá em ato, provavelmente vai voltar com força agora. Então são minhas apostas e agora eu quero saber de vocês o que vocês acham de tudo isso, dessa história. Machado de Assis, ele sempre faz de propósito essas enganações, essas mudanças de rumo na narrativa. Será que ele planeja mesmo o tempo todo, desde lá do comecinho? Ou ele apenas segmenta a história em vários blocos e faz grandes ganchos e depois desfaz tudo de propósito, só para sacanear com quem está lendo? O que vocês acham? Sim ou não? Digam nos comentários aqui deste vídeo. Então, agora é só esperar a próxima leitura comentada dos derradeiros capítulos de Quincas Borba, que eu publicarei amanhã. Enquanto isso, confira aqui do lado os outros vídeos que eu fiz a respeito aqui do nosso projeto do Machado de Assis. Vou deixar, acho que as duas resenhas que já fiz dos livros anteriores. E, por enquanto,